Dr. Edilson Edina. Sem som, doutor. Tá. Vamos lá, eu cortei para poder evitar barulho. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por dano material e moral. O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz, enquanto destinatário da prova, diante do conjunto probatório dos autos, entender ser suficiente a formação do seu convencimento para o deslinde da controvérsia, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Aduz o autor recorrente que em 16 de 10 de 2019 estava no plenário da Câmara dos Deputados na qualidade de jornalista, entrevistando deputados de diversas matrizes ideológicas para compartilhar informações em seu blog e mídias sociais, quando o réu recorrido, ao ser questionado sobre alguns atos polêmicos, não gostou das perguntas e arremessou o celular do autor ao solo, danificando, bem como proferiu palavrões ao se retirar do local. Infere-se dos autos que as palavras alegadamente ofensivas do réu recorrido foram proferidas no recinto do parlamento, estando a hipótese acobertada pelo manto da inviolabilidade de maneira absoluta, disposta no artigo 56 caput da Constituição Federal. Assim, despiciando perquirir a presença de vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida pelo recorrido. Vale notar que o precedente citado pelo recorrente, PET 7174, com o relator do ministro Marco Aurélio, com julgamento em 10 de março de 2020, trata de situação diversa da presente, uma vez que o voto do ministro, em que pese tenha analisado o caso em que as ofensas foram proferidas quando o parlamentar estava na Casa Legislativa, as ofensas foram divulgadas por este na internet. Na situação vertente, o vídeo foi divulgado pelo próprio jornalista e por terceiros. Além disso, os documentos de vídeo do acontecimento, está aqui o link do vídeo, revelam um clima de altercação entre as partes, deflagrado por enquete provocativa do jornalista, seguida de outras insinuações que foram repelidas. Já em um segundo momento, dentro da Casa Parlamentar, também seguido de provocações pelo recorrente, momento em que o recorrido verbalizou ofensas contra o jornalista, além de derrubar o seu celular. É indubitável que a representação parlamentar não placita expressões ofensivas, devendo o representante do povo manter uma postura de sobriedade e tolerância, notadamente quando é questionado sobre sua postura enquanto detentor de cargo político. É de se ter em mente que o modelo de expressão, tanto de jornalista quanto de parlamentares, não obstante esteja albergado pela liberdade de imprensa e inviolabilidade material, respectivamente, não pode transgredir o código mínimo de respeito mútuo a que aspira uma sociedade tão castigada pela polarização e discurso de ódio. Com relação ao dano material, escorreita a sentença. O autor recorrente não demonstrou o dano material. Somente em grau recursal juntou faturas que demonstram o pagamento de parcelas do seguro, o que não se admite. Além disso, não é possível afirmar que o celular tratado no e-mail seja o mesmo que foi derrubado pelo parlamentar. Preliminar rejeitada, recurso conhecido e não provido, sentença mantida, condena o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esse fixado em 10% do valor da causa. Só para prestigiar também a sustentação oral, menciono que eu vi o vídeo mais de uma vez e no vídeo eu vi aquela típica situação de entrevista em que, primeiramente, se faz perguntas e claramente no vídeo as respostas são dadas. E aí, de repente, o jornalista reitera as perguntas, já questionando mais uma vez aquilo que já foi respondido. Aí isso cria um clima de altercação. Um fala uma coisa, outro fala outra. O momento em que você vai quebrar, posteriormente a esse momento, já fora do plenário, o jornalista continua buscando a informação do jeito que ele acha que é o mais adequado. E cria esse clima novamente de altercação. O ideal é que todo mundo se tratasse bem, buscasse fazer o seu trabalho da maneira mais adequada. Quando a resposta é dada, essa é a resposta.
Se eu não concordo com ela, eu vou buscar outros elementos para demonstrar que ela está errada. E eu não preciso criar um clima de debate, que foi o que se estabeleceu ali. No parlamento é lugar de debates. E, eventualmente, ocorrem essas situações de altercação. E em altercação, quando as pessoas trocam essas provocações, não é possível definir dano moral para uma ou para outra, porque as duas entraram na mesma situação de embate. Uma coisa é você proferir em clima de sobriedade, de tranquilidade, esse tipo de situação que vilipendia o próximo. E o próximo talvez só rebata, não foi o que aconteceu. A situação ali foi típica daquelas entrevistas de contenção, e nessa situação ambos os interlocutores criam uma situação de adversidade que não leva à configuração de situação que recomende pagar dano moral para qualquer das duas, porque é das duas profissões. Ambas são profissões que esse tipo de situação tende a ocorrer. E os limites a gente observa quando uma das partes somente desrespeitou. Né? Quando a gente verifica que ambas desrespeitaram e houve altercação, é o voto que faço para manter a sentença como está. É assim que voto. Doutor Aista. Eu acompanho o voto do eminente relator. Há pouco acrescentar as suas bem judiciosas palavras, até mesmo o doutor advogado, especificamente em relação à preliminar de cerceamento de defesa, o doutor advogado fala que o vídeo fala por si só. Então, quando o vídeo fala por si só, a presença de testemunhas e o depoimento de testemunha mostra-se dispensável, de modo que eu não vejo aí nenhum cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, só acrescento mais como interpretação própria, que não diverge do eminente relator, que os fatos imputados ao réu estão associados de modo intrínseco ao exercício do mandato do réu, conforme demonstrado no vídeo apresentado como prova. O autor indaga do réu no recinto da Câmara dos Deputados sobre o momento de maior vergonha da política nacional, associando a fatos imputados ao entrevistados. Aqui que se seguiu discussão acalorada entre os dois. Em outro momento do vídeo, o autor aponta o aparelho celular para o réu e este o arremessa ao chão, seguindo-se um estirgamento. Nesse quadro é insociável o vínculo entre as palavras proferidas pelo réu e sua atividade parlamentar, em discussão de conteúdo político e ideológico com o autor, jornalista que também tem garantida a sua liberdade de atuação parlamentar. E aí eu lembro o que bem colocou o relator, no sentido de que o jornalista saiu de uma posição de um jornalismo mais neutro para uma posição de verdadeiro debatedor com o parlamentar. Então, nesse quadro é que as suas posições se equivalem, né? Então, eu digo o seguinte: o autor alega que o demandado não observou a liturgia que o mandato exige e causou grave dano ao celular do demandante. Também sugere propiciar ao réu o efeito pedagógico com o intuito de desestimular que ele e outros, exercendo o nobre mandato parlamentar, repita tal comportamento. Não obstante o valor de suas palavras, entendo que tais condutas compõem o conceito de decoro parlamentar, previsto no artigo 55, cuja competência é exclusiva da respectiva casa parlamentar. Com relação ao dano material, de igual forma, entendo como relator, de modo que o meu voto também é no sentido de negar provimento ao recurso. Eu, na qualidade de segundo vogal, eu acompanho a turma. Proclamo o resultado do julgamento, processo de pauta número 248, processo número 0726582-178, preliminar rejeitada, conhecido, não provido, à unanimidade. Chama a julgamento o processo de pauta número 255, número do processo 071-1673-31. Tem a doutora Maria